Apostila de História, capítulo 3. Transformações políticas, econômicas e sociais. A família real chega ao Brasil. No ano de 1808, Portugal estava prestes a ser invadida por Napoleão Bonaparte, general francês, e toda a sua tropa. Sabendo não ter condições de enfrentá-lo militarmente, Dom Pedro decidiu trazer sua corte para o Brasil. Nessa época, Napoleão Bonaparte queria invadir a Inglaterra, só que ele pedia o apoio de Portugal, mas Portugal fazia comércio com a Inglaterra. Então, para evitar o conflito com os franceses e perder o comércio com a Inglaterra, Dom João decidiu fugir de Portugal. Então, ele juntou na comitiva dele mais de 10.000 pessoas e vieram tudo para o Brasil. O Brasil, que só fazia comércio com sua metrópole, com a vinda de Dom João, teve comércio aberto a países que simpatizavam com Portugal. Quem mais saiu beneficiado com essa medida foi a Inglaterra, ganhando vantagens comerciais e dominando o mercado. Então eles vieram para o Brasil, os portugueses vieram para o Brasil, não brigaram com a Inglaterra, e antes, como o Brasil só fazia comércio com a metrópole, com Portugal, eles puderam abrir o comércio, expandir o comércio também para a Inglaterra. Então, quem teve vantagem nesse caso foi a Inglaterra. Além disso, o rei estimulou o estabelecimento de indústrias no Brasil, construção de estrada, criou o Banco do Brasil e a Junta de Comércio. Criou o Museu Nacional, a Biblioteca Real e a Escola Real de Artes. Com a vinda da família real para o Brasil, colônia, surgiram instituições culturais e científicas, de ensino técnico e dos primeiros cursos superiores, como os de medicina. A educação na época de Dom João VI era voltada a atender às necessidades imediatas da corte portuguesa no Brasil e preencher as demandas de forma profissional. Durante o período que Dom João esteve no Brasil, a educação atendia a corte, os ricos, os nobres, com cursos superiores e técnicos, enquanto o ensino primário, voltado ao atendimento de crianças do povo, continuou sem receber atenção ou ajuda. Com a saída das tropas francesas de Portugal, Dom João VI resolveu voltar à sua terra natal em abril de 1821 e deixou em seu lugar o filho Dom Pedro como príncipe regente. Então, como fato importante da vinda da família real, nós podemos citar a construção de estradas, criação do Banco do Brasil, Junta de Comércio, criação de Museu Nacional, Biblioteca Real e Escola de Artes, além das instituições culturais e científicas de ensino. Assinale a frase cuja afirmação está correta. Então, vocês vão ler essa parte e marcar a que está correta. Número 2. Por que a abertura dos portos brasileiros foi importante? Então, antes Portugal, o Brasil só fazia comércio com Portugal. Depois que a família real veio para o Brasil, foi feita a abertura dos portos. O que foi isso? O Brasil poderia comercializar com outros países. Então, essa foi a importância disso. Número 3. Se você vivesse na época de Dom João, poderia frequentar a escola primária de primeiro ao quinto ano, como faz atualmente. Então, se vocês vivessem naquela época, vocês iriam poder frequentar a escola igual hoje? Justifique a sua resposta. Número 4. Faça uma pesquisa sobre Dom Pedro, quem foi, como foi criado e por que foi importante para o nosso país. Essa parte depois eu vou orientar vocês. Independência do Brasil.
A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o início da nossa autonomia política. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse a célebre frase: "Se é para o bem de todos a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Sabe por que ele disse isso? A corte portuguesa queria seu retorno a Portugal, a fim de dominar com mais força sua colônia. Eles queriam controlar ainda mais o Brasil. A posição do futuro imperador foi ficar, pois percebeu nas camadas da sociedade que o apoiavam o desejo por sua permanência. Logo em seguida, começou a dar andamento ao processo de independência do Brasil, que foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822, e Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil. Então é por esse motivo que nós temos o desfile cívico dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Então foi nessa data, 7 de setembro de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. E o Dom Pedro I vai se tornar o primeiro imperador do Brasil. Detalhe para o quadro: Independência ou Morte, óleo sobre tela, Pedro Américo. E o outro, Coroação de Dom Pedro I, Jean-Baptiste Debré. Eu acho que vocês viram isso com a professora de arte. Então, nesse outro quadro aqui, esse quadro é muito famoso, que retrata a independência do Brasil, quando Dom Pedro chega até as margens do rio Ipiranga, levanta sua espada e diz a célebre frase também: independência ou morte. Para ter a independência reconhecida por Portugal, o Brasil teve de pagar uma grande quantia em dinheiro. Como não tinha essa quantia, Dom Pedro I emprestou da Inglaterra, e foi assim que o país começou a ter a dívida externa com outros países. Ao contrário do que se costuma pensar, é preciso deixar claro que a independência do Brasil não foi fruto de lutas e resistências. Foi apenas uma proclamação, aceita e reconhecida enquanto tal por conta do pagamento efetivado pelo reconhecimento como nação independente. Pouca coisa mudou no cenário econômico e social. Quem tinha posses continuava assim. Quem não tinha, também. Não houve grandes mudanças. Escravos continuavam escravos. Apesar de importante, a independência trouxe poucas mudanças ao Brasil daquela época. Então, ao contrário do que se pensava, o Brasil não lutou pela independência com batalha, e sim ele teve que pagar Portugal. Então, pagou uma enorme quantia, e na época o Brasil nem tinha esse dinheiro. Ele teve que emprestar de outros países. Então, foi emprestado da Inglaterra. Apesar de toda a riqueza do Brasil, o Brasil começa a liberdade praticamente endividado. Você sabia? Dom Pedro I, imperador do Brasil e rei de Portugal, nasceu em Lisboa em 12 de outubro de 1798. Herdeiro da coroa portuguesa, era filho de Dom João VI e de Dona Carlota Joaquina. Veio para o Brasil com 9 anos de idade. Aos 18 anos, recebeu o título de príncipe real e herdeiro do trono. E com a mesma idade, casou-se com Carolina Josefa Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. Quando a família real retornou à Europa, Dom Pedro, com 23 anos, tornou-se príncipe regente do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, declarou a independência do Brasil,
rompendo os últimos vínculos com Portugal. Mas a história muda quando Dom João morre e Dom Pedro I decide voltar para Portugal e assumir o trono. Então esse trechinho é como se fosse uma bibliografia de Dom Pedro. Período regencial. O segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II, nasceu em 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro. Faleceu em 5 de dezembro de 1891, em seu país. Seu nome completo era Dom Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança e Habsburgo. Dom Pedro II era filho de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina da Áustria. Após a abdicação de seu pai, assumiria o trono aos 5 anos de idade. Considerando o fato de o príncipe herdeiro ser criança, era necessária, segundo a Constituição, a eleição de 3 membros pela Assembleia Geral, Senado e Câmara dos Deputados, que formariam uma regência para ocupar o lugar do príncipe herdeiro até que esse atingisse a maioridade. O período da regência não foi muito popular entre os brasileiros, que mostravam suas insatisfações pela inclusão de inúmeras revoltas e rebeliões separatistas, ameaçando a ordem e a unidade territorial do Brasil. As revoltas que marcaram a época foram Cabanagem, Pará, Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul, Revolta dos Malês e Sabinada, Bahia, Balaiada, Maranhão. Com o intuito de acalmar a insatisfação da população, esses regentes mudaram a idade da maioridade de 18 para 15 anos. Desse modo, Dom Pedro II poderia ser proclamado o novo imperador do Brasil. Assim, a monarquia voltou a imperar no país e durou 49 anos, de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando o Império foi derrubado pela Proclamação da República. Então, nesse período, o Brasil foi marcado novamente por revoltas, e em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixa de ser um império para ser uma república. Então, esse é um outro feriado que nós comemoramos, dia 15 de novembro, Proclamação da República. É por esse motivo. Para controlar problemas políticos entre partidos, Dom Pedro II soube lidar com os desejos e ambições de todos, atribuindo cargos, amenizando impostos, entre outros. Acrescente-se a isso o fato de que houve um crescimento da economia devido à ascensão das plantações de café e dos grandes lucros resultantes de sua venda. Homem extremamente culto, Dom Pedro II, mais do que expandir o comércio internacional brasileiro e manter uma política interna de negociações com as camadas poderosas da sociedade, buscou promover a cultura, paixão particular, criando o Imperial Observatório, o Museu Nacional, o Arquivo Público, a Biblioteca Nacional, o Laboratório do Estado, o Jardim Botânico e a Academia Imperial de Belas Artes. O imperador era instruído em português, literatura, francês, inglês, alemão, geografia, ciências naturais, música, dança, pintura, esgrima, equitação, além de saber falar tupi-guarani, língua indígena. Em 1870, o Brasil saiu vitorioso de uma guerra contra o Paraguai,
porém sofreu muitas baixas, sofreu com morte de soldados. E a guerra prolongou-se por muito tempo, 6 anos. Iniciou-se em 1864. Mesmo vitorioso, o Brasil saiu com diversos problemas econômicos, pois teve que pedir grandes somas de dinheiro emprestado para a Inglaterra, o que aumentou a sua dívida externa. Então, na época da independência, o Brasil já tinha pedido dinheiro e depois acabou pedindo mais dinheiro ainda, aumentando a dívida. Os únicos beneficiários da guerra foram os militares do exército. As dificuldades financeiras do Império apressaram a queda de Dom Pedro II. Outro fator que deu início à crise enfrentada por Dom Pedro II refere-se à questão abolicionista. O fato é que a Inglaterra não apoiava a escravidão e começou a pressionar os países da América para que abolissem a escravatura. Tentando evitar conflito com os ingleses, Dom Pedro dá início ao processo de abolição, que passou pela instauração de duas leis. Lei do Ventre Livre, 1871. Por meio dela, todos os filhos de escravos nascidos naquele ano e nos anos seguintes seriam livres, ou seja, não poderiam ser escravizados. Lei do Sexagenário, 1885. Todos os escravos com 60 anos ou mais seriam homens livres. No entanto, as pressões para a abolição total da escravatura eram cada vez maiores. Nesse sentido, no dia 13 de maio de 1888, a filha do imperador e herdeira do trono, Princesa Isabel, assinou a Lei Áurea, que declara extinta a escravidão no Brasil. É necessário deixar claro que a princesa assinou a lei de acordo com os ideais de seu pai, porque se encontrava fora do país para se tratar das suas diabetes. Os cafeicultores não se conformaram com a abolição da escravidão e com o fato de não terem sido indenizados pela perda dos escravos. Esse fator foi decisivo para a queda do Império. A elite brasileira voltou de vez as costas para o imperador. Vamos entender o texto. Quais foram as duas leis instauradas por Dom Pedro II e compreendidas como o início do processo de abolição dos escravos no Brasil? Então foram duas leis. A primeira foi a Lei do Ventre Livre e a segunda a Lei do Sexagenário. Então vocês vão colocar o nome, a data e escrever o que ela significava, que era por meio dela que todos os filhos de escravos nascidos daquele ano e nos anos seguintes seriam livres, ou seja, não poderiam ser escravizados. E a segunda lei, Lei do Sexagenário, 1885, que todos os escravos com 60 anos ou mais seriam homens livres. Então caprichem na letra quando for fazer a lei e separem por linha também. Número 2. Qual foi a data em que a Lei Áurea foi assinada? Então vocês vão colocar a data e o ano. Número 3. Troque os símbolos pelas letras e descubra quem assinou a Lei Áurea. Então vocês vão olhar os símbolos no coraçãozinho aqui e olhem as letras, qual que é o coraçãozinho e coloca a letra aqui embaixo. É só seguir os símbolos, olha o símbolo e coloca a letra que está embaixo. Continuando. Pinte os cartazes que mostram os direitos de todas as pessoas. Então, nós temos liberdade, racismo, respeito, saúde, salários baixos, educação, falta de oportunidade e igualdade. Coloque um xizinho antes de vocês pintarem e me mandem a foto para eu conferir, para não ter perigo de ter que apagar depois que estiver pintado.
Proclamação da República. Na noite de 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, e Dom Pedro II, depois de 49 anos em exercício, foi deposto do trono brasileiro. Foi ainda obrigado a embarcar para a Europa com a família no dia 17 de novembro de 1889. Na calada da noite, e a fim de não gerar revolta na população, Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente da República. Então, nesse período de 15 de novembro de 1899, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Então, dessa forma, ele vai ser considerado o primeiro presidente da República. E assim que foi proclamada a República, logo em seguida, em 2 dias, a família real brasileira teve que voltar para Portugal. Então, fizeram isso para estar evitando uma revolta popular. Vamos entender o texto. No período em que governou, Dom Pedro II realizou grandes feitos. Cite algum deles. Então, para responder essa pergunta, vocês voltem no texto, pois Dom Pedro era um homem muito culto e graças a isso tivemos alguns feitos. Inclusive, foram aprovadas 2 leis muito importantes para o Brasil na época. Número 2. Qual é a sua opinião sobre a tomada do poder e sobre a expulsão do imperador e toda a sua família do Brasil? Então, nesse caso, vocês acharam que foi certo o Brasil ter se tornado uma república e depois que tornou-se uma república, a família real ser expulsa do Brasil? Isso é uma resposta pessoal. Só que o que vocês precisam entender? Que nesse caso, quando é proclamada a República, houve um golpe de Estado. E quando a família é mandada de volta para Portugal, eles são exilados do Brasil. Então, depois de algum tempo, vai acontecer isso no Brasil também com algumas outras pessoas, já na época da República. Mas isso vai ficar mais para frente. É como se fosse agora. Nós temos um presidente, mas se chegasse a acontecer o que aconteceu na mesma época, esse presidente seria deposto, entraria outra pessoa no lugar e ele teria que ser mandado embora do país. É nesse sentido. Se a sua opinião, qual é a sua opinião sobre a tomada de poder? Por exemplo, para ficar mais simples, é como se, vamos supor, eu chegasse na prefeitura e falasse para o prefeito: você não é mais o prefeito, você vai ter que ir embora da cidade. Hoje sou eu que vou mandar. É nesse sentido. República ou monarquia? República é uma forma de governo na qual um representante, no caso o presidente, é escolhido pelo povo para ser o novo governante do país. A forma de eleição é normalmente realizada por voto livre e secreto. Isso é a República. Mas nem sempre foi assim, viu? Monarquia é um tipo de governo em que o chefe do Estado é o monarca. O monarca é o rei. O poder é transmitido ao longo da linha sucessória através da hereditariedade ou laço de parentesco. Ou seja, hereditariedade é passado de pai para filho. Em alguns casos, quando os reis não têm filho, é passado pelo laço de parentesco. Às vezes vai para o irmão, vai para a irmã. Mas são 2 formas de governo. Faça uma pesquisa sobre 2 sistemas de governo: presidencialismo
e o parlamentarismo. Depois responda as questões. Quais são as principais características do parlamentarismo e do presidencialismo? E quais são as diferenças? Esses dois sistemas de governo fazem ou fizeram parte da história da República Brasileira? Como? Então, durante a pesquisa do presidencialismo e do parlamentarismo, vocês vão achar muita coisa. Mas o que eu quero que vocês entendam? O que é o presidencialismo e o que é o parlamentarismo. Então, no caso do presidencialismo, é um sistema de governo em que o presidente é o chefe do Estado. É o presidente que governa. Já no parlamentarismo, é um sistema de governo em que o poder legislativo, ou o parlamento, é que define isso. Ele vai definir o poder executivo. Então, todos os projetos e outras decisões do governo são submetidas à votação. Então, no nosso caso, é o presidente que manda. Só que no parlamentarismo, não. Primeiro é feito votação. No presidencialismo, o poder executivo é o presidente. Então, quem manda é o presidente. No parlamentarismo, quem faz esse papel é o primeiro-ministro, também às vezes chamado de chanceler. No presidencialismo, quem escolhe o presidente é o voto do povo, voto direto. Isso depois de muito tempo que começou a acontecer. Antes não era eleição direta, mas hoje é sim. Já no caso do primeiro-ministro, ele é escolhido pelo parlamento, por meio da maioria dos votos internos. Ele também pode ser escolhido pelo chefe de Estado através de uma lista fornecida pelo parlamento. Por sua parte, o parlamento é escolhido pelos cidadãos. O tempo de governo. No presidencialismo, o presidente pode ficar durante 4 anos. E depois, a cada 4 anos, é renovado novamente. Isso no caso do Brasil. Tem outros países que pode ser mais tempo. Já no parlamentarismo, isso é indefinido. O primeiro-ministro, ele pode ficar o tempo indefinido. Então, na letra B, está perguntando: esses dois sistemas de governo fazem ou fizeram parte da história da República Brasileira? Então, o sistema que sempre fez parte da história da República foi o presidencialismo. Até tentaram implantar o parlamentarismo, mas não deu certo. Então, o presidencialismo, ele faz parte da República e é feito através do voto popular. Então é isso. Leia um texto, assista um vídeo para responder as questões e mãos à obra.